Quais são as perguntas mais importantes da nossa vida? A verdade é que as perguntas elas vão se tornando mais ou menos importantes dependendo da circunstância da vida. Para quem está na frente daquele mural com vários nomes e depois do ensino médio tentando saber como será o futuro, a pergunta é: será que eu passei? E a resposta é um nome na lista dos classificados. Para quem está naquela sala de espera de angústia em um hospital, há perguntas que se tornam ali as perguntas mais importantes da vida. Já nasceu? Está saudável? Sobreviveu? Como que está, doutor? Essas perguntas vão adquirindo novas importâncias e algumas delas ficam importantes na história, outras elas têm contorno mais dramático, outras mais românticos, como por exemplo, você aceita? E aquele sim passa a ser a resposta mais importante da pergunta mais importante. Mas quando a gente pensa na pergunta mais importante da vida, ela tem que estar relacionada à própria vida. Um dia alguém disse uma frase e ela chama a minha atenção desde que eu ouvi. Ela diz assim que as guerras não causam mortes, as guerras antecipam mortes. C.S. Lewis, falando disso, disse que então a decisão que todos nós temos que tomar sobre a morte não é se morreremos, mas qual das mortes iremos morrer, partindo da perspectiva que essa morte, como sono de um justo, ela é inevitável. Nós não podemos adiar nenhum dia desse momento porque não está sob o nosso controle. Mas tão quanto a gente não consegue escolher se vamos nascer e podemos escolher se vamos nascer de novo, não podemos escolher se vamos ou não morrer, mas podemos escolher qual das mortes será determinante para a nossa eternidade, se essa, descrita como um sono, ou aquela que a Bíblia chama de segunda morte, definitiva. Então a pergunta mais importante que temos que fazer é: o que é que eu posso fazer para que essa vida, assim chamada de eterna, seja de fato uma certeza que gere efeito hoje? Não saia daí. Está só começando o Fé para hoje. Falando de perguntas importantes e respostas importantes, há uma realidade bíblica que a gente precisa entender. Nenhum de nós, absolutamente, procurou a Jesus. Foi Jesus que nos procurou. Todas as vezes que você sente que está procurando Jesus, na verdade você está reagindo à procura dele. E por que isso é muito importante? Porque quando a gente fala que está procurando respostas, a gente tem que entender que a resposta das nossas indagações é que está vindo ao nosso encontro. Portanto, rejeitar a resposta é dar uma negligência à própria pergunta. Jesus é que coloca. Pensando nisso e a gente aprofundar nesses assuntos no sentido mais profundo daquilo que pode ser popularmente equivocado, mas na Bíblia ela tem o sentido correto, a Novo Tempo preparou para você e prepara guias de estudo para te levar um caminho pela palavra de Deus, aprofundando nessas respostas e não apenas obtendo respostas, mas sendo a resposta que Deus quer de você. Dá uma olhada nesse estudo aqui, A Procura da Verdade. Ele foi preparado e a oferta para você, e é muito interessante você pensar nisso porque é uma boa notícia mesmo, ela chega até você de forma totalmente gratuita. Sim, é isso aí mesmo que eu falei. Você simplesmente entra em contato conosco com os contatos e os números que estão aparecendo agora para você, seja pelo WhatsApp, ou seja por telefone, pelo nosso site, ou pelos canais. Aponta seu celular para o QR Code que está aparecendo e você já vai ter um caminho perfeito para isso. Vai preencher um cadastro e isso vai chegar na sua casa, assim que a gente obter seu endereço, como um oferecimento dos Anjos da Esperança para você. Faça isso, é de graça, então não perca nenhum tempo. Essa é uma das conversas mais importantes e bonitas da Bíblia. Aliás, é bem interessante você olhar para a Bíblia e perceber os diálogos diretos que tem lá. Abraão é uma das pessoas, uns personagens bíblicos que protagonizam conversas fantásticas, duas em especial. Naquele momento, depois da guerra dos reis ali em Sodoma, quando ele vai para salvar o seu sobrinho, e no capítulo 15 de Gênesis, onde a gente vai se concentrar mais agora, ele tem conversas fantásticas que servem de lições sobre como Deus se apresenta para o seu patriarca e para todas as pessoas em todos os tempos. Há um outro momento de conversa com ele também e que foi
esse envolvendo diretamente Ló, naquele momento em que Deus anuncia para ele que ele terá de fato um filho, e como esse filho já vai acontecer bem próximo do momento do nascimento de Isaac, mas também da destruição de Sodoma e Gomorra. Enfim, é uma conversa franca, direta, de filho com pai. E se você quiser saber um pouco mais sobre isso também, a gente tem episódios aqui falando sobre isso. Abraão, ele começa uma conversa com Deus colocando na mesa todas as suas dúvidas. E a primeira dúvida é uma dúvida de todos nós. Ele fala: Senhor, aparentemente o Senhor está lento nas suas respostas. Em algum momento da vida, na nossa trajetória, nós vamos nos levantar e reclamar promessas de Deus. A gente pensa nisso, porque há muitas promessas de Deus na Bíblia e as promessas de Deus são feitas e é comum que a gente faça isso. Você já viu uma caixinha de promessas em algum momento? Eu fui criado em um ambiente, assim, altamente religioso. Então, desde a minha avó, a minha mãe, meu pai, até na minha casa, a gente viu caixinhas de promessas. Não é difícil achar uma. Se você for numa livraria evangélica, você vai achar. Caixinhas de promessas já fizeram muita gente chorar, já fizeram muita gente rir e já fizeram muitos momentos ao amanhecer se tornar mais esperançosos, eu posso dizer assim. Mas tem uma coisa que toda vez que você pega uma caixinha de promessas, você tem que lembrar. O Deus que é descrito como Deus de promessas na Bíblia, desde o primeiro capítulo de Gênesis até o final, ele é o Deus das alianças. E uma aliança é muito mais do que uma promessa, porque uma promessa é uma fala unilateral, onde uma pessoa simplesmente concede uma bênção ou promete no sentido da palavra. A aliança é mais do que uma promessa. É o firmar de um pacto, onde Deus se responsabiliza por uma parte, mas Ele diz para alguém como que as coisas devem ser. Por favor, atente o que eu vou te dizer, porque quando nós nos apresentamos ou apresentamos Deus como Deus das alianças, Ele não é apresentado menos gracioso, menos justo, menos bondoso, muito pelo contrário. Mas Ele é apresentado como Deus de um propósito. Portanto, Deus não faz promessas vazias. Ele tem muito, mas muito interesse e muita alegria em te ver sorrir. Afinal de contas, a gente chama as ações dele de ações de graça. E se existe uma coisa que está relacionada a sorriso, é graça. A palavra bíblica para graça é a mesma palavra para graça e sorriso no seu radical. Ou seja, Deus gosta de te fazer sorrir. Ele se alegra na sua alegria. Mas Ele te criou com um propósito. Existem expectativas de Deus, um projeto de Deus para o seu plano criador. Vamos voltar um pouquinho e pensa na seguinte cena. Escuta essa frase: em dor dará luz a filhos. Olhando para isso parece maldição ou bênção? O rompimento de uma promessa ou uma aliança? Olhando somente para essa frase, Eva, em dor dará luz a filhos, a perspectiva que nos vem à mente quando a gente olha rapidamente é de que Deus estava amaldiçoando ela. Ou essa frase, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Isso pode parecer uma maldição ou seria uma bênção? Adão chorou mais ou sorriu mais? O seu desejo será para o teu marido e ele te governará. Isso é uma maldição ou é uma bênção? Agora vamos voltar um pouquinho para entender o contexto dessas frases. E você obviamente já deduziu. Essas frases foram ditas no capítulo 3 do livro de Gênesis, logo após o homem ter pecado e, portanto, rompido a aliança. Mas quando a história começa e Deus chama esse casal criado e ele diz para Eva: Eva, existe uma coisa que eu estou fazendo da minha parte para com você. Você terá um marido. E no momento que ela abre os olhos, a bênção que Deus deu para ela era um marido. E agora, a partir daquela bênção, Deus deu para eles um elo da aliança. Eles deviam crescer, multiplicar e encher a terra. Deus garantiu para aquela mulher que ela não estaria só. Deus garantiu para aquele homem que eles não estariam só. Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Então, ele deu para aquele casal a companhia um do outro. Deus olhou para Adão e disse assim: você tem a liberdade e eu garanto para você a possibilidade de você comer de todo o fruto. Adão não se preocuparia em obter alimento, porque essa era a parte de Deus da aliança. Em nenhum momento naquela vida sem pecado, ele teria o estresse, a preocupação, a insegurança alimentar. Ele sabia que ele iria comer de qualquer jeito.
Eva sabia, e nem Eva ela se chamava varoa, e ela já tinha o sono da tranquilidade de que ela teria uma família e teria a possibilidade de ter filhos. Mas o que garantiria todas essas coisas foi a frase de Jesus: fique comigo, acesse a árvore da vida, escolha um relacionamento comigo, e a sua parte na aliança é ser fiel a mim. No dia que você quiser romper comigo, vá até o fruto e coma o fruto proibido. O que Jesus disse, ele disse em outras palavras: não coma. No dia que dela comer, certamente morrerás. Podemos compreender. Se você quiser romper o seu trato e a sua aliança comigo, é ir até o fruto e comer. Já parou para pensar que a espada que revolvia e protegia o caminho do Éden foi colocado depois que eles pecaram e não antes? Pois bem, Jesus impediu o caminho ao centro do jardim depois que os homens pecaram, porque o caminho estava aberto e franqueado, porque era o caminho da escolha. Ou seja, Deus prometeu a parte dele e o homem teria que fazer a parte dele também. A aliança estava feita. O que podemos concluir disso, devemos concluir com muita seriedade também e entender qual é o caráter de Deus no pacto que ele faz com a humanidade, é que a aliança que ele faz com a humanidade começa com um pressuposto. Quando o homem acorda, ele não tem que se preocupar na construção de nada. Ele tem um jardim para administrar, uma terra para cuidar e nada para fazer no sentido de criar coisas novas. Então ele descansa na confiabilidade do Deus que ele serve. Pois bem, o homem pecou. No dia em que dela comer, diz a frase, certamente morrerás. Na cabeça de Eva, e não estava errada naquele raciocínio, os passos de Jesus em direção a ela, quando ele estava se escondendo, era a morte que vinha na sua direção. Portanto, era certo pensar que Jesus vinha para executar uma sentença. Agora volte para as frases. Para quem está certo de que morrerá nos próximos minutos, a frase "em dor dará luz a filhos", de forma alguma é uma maldição, porque morto não tem filhos. Eva, o seu desejo será para o teu marido. Você pode imaginar que nesse momento ela ficou mais triste, mas não é a realidade. Quando Eva escuta "em dor dará luz a filhos", ela começa a sorrir. Quando ela escuta "seu desejo será para o teu marido", a tristeza não aumentou, muito pelo contrário, diminuiu, porque Jesus mudou a perspectiva, porque mortos não se casam. Deus, ao dizer essas frases, estava dizendo para ela, e ela estava entendendo, que a vida continuaria de alguma forma. Adão esperava a morte, mas Jesus diz: lembra quando eu disse para você que eu garantiria sua alimentação? Eu vou falar de alimentação de novo. Antes você só precisava estender a mão para comer. Agora você não precisa fazer isso, mas essa alimentação vai acontecer. Em resumo, o que Deus faz no capítulo 3 de Gênesis é dizer o seguinte: eu estou reerguendo a aliança que eu fiz com você. Quando você derrubou o nosso contrato comendo o fruto, ele tinha alguns itens. Eu tinha dito para você que vocês iriam ter filhos, eu tinha dito para vocês que vocês iriam ser companheiros, eu tinha dito para vocês que vocês iriam comer. Pois é, eu estou dizendo a mesma coisa para vocês. Eva, você terá filhos, vocês serão um do outro e vocês vão procriar, vocês vão ter as partes da aliança que eu disse. Apenas as condições serão diferentes e a garantia disso é o sangue do Cordeiro. Jesus refez a aliança. A perspectiva não é de maldição, a perspectiva é um aviso das dificuldades da próxima fase de uma aliança que Jesus, pelo seu sangue, colocou de volta no lugar. Gênesis capítulo 15, verso 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? A pergunta de Abraão é de uma profundidade na sua plausibilidade que deve chamar a nossa atenção. Como saberei que hei de possuí-la? Olha o que está na cabeça dele. Ele é um senhor de avançada idade. A sua esposa é uma outra senhora de avançada idade. O resto do seu séquito são fazendeiros conforcados e pastores. Não há guerreiros, não há ninguém treinado em guerra, não há armas, não há uma quantidade de espadas. Como que um grupo de fazendeiros, de pastores, de agricultores e de gente que está cuidando de gados, de ovelha, que estão migrando,
vai enfrentar uma terra onde as pessoas estão familiarizadas, habituadas e vivem de uma guerra após a outra? Como que ele vai sair de um lugar e entrar por outro e enfrentar cidades como Jericó, por exemplo, e grandes pessoas que manuseiam espadas e arcos e flechas e fundibilários e todos os povos que ele vai encontrar pelo caminho? Só o migrar envolve muitas dificuldades. Ele fala, como que eu vou possuí-la? Como que eu vou convencer as pessoas que estão aqui de que elas vão simplesmente sair e eu vou ocupar? Porque guerra não tem nenhuma possibilidade de encontrar ou de enfrentar. Como eu vou vencer? Como eu sei que eu vou possuir essa terra? Olha o tamanho dessa terra, como eu vou ocupar a terra. A pergunta da perspectiva de Abraão é uma pergunta de eu não posso sozinho conquistar essa terra. Mas do ponto onde ele está, atravessando séculos e milênios e chegando até esse século, até esse dia, até você e eu, a pergunta ela tem contornos ainda maiores e mais profundos. Em algum momento você se encontrou com a promessa de Deus de uma nova terra, um novo céu, uma nova terra, de um lar onde habita a justiça. Deus te prometeu morar em um lugar perfeito, cheio de pessoas perfeitas, casas perfeitas, um ambiente perfeito e uma obediência perfeita. Deus fala de corpos perfeitos e vontades perfeitas. E Ele fala que para que esse lugar seja habitado, o critério de entrada nesse novo céu e uma nova terra, nessa nova Jerusalém, na terra que Ele prometeu, é nada mais, nada menos do que a perfeição. Mesmo que eu e você não tenhamos feito essa pergunta em nenhum momento de forma assim audível, expressada, lá no fundo do coração não é possível ter passado do ponto da promessa até o ponto de nós encontramos olhando para nós mesmos e perguntar, como? Como eu vou possuir essa terra? Sabe, eu já respondi perguntas muito complicadas de muitas pessoas nessa minha vida. Nos meus momentos de capelania, na minha vida pastoral, eu já vi gente falando e fazendo para mim, me encostando na parede, fazendo perguntas difíceis sobre a Bíblia. Mas nenhuma tira mais o sono das pessoas do que pensar em qual é a certeza de que a gente tem hoje para entrar na Terra. Foi essa pergunta que tirou o sono de Lutero, quando ele disse, se Deus é justo, a coisa mais injusta que ele faria vai ser pegar eu como eu sou e colocar no céu. Se Deus de fato é justo, que premia aquele que vive uma vida justa e pune o injusto, a coisa correta de um Deus correto a fazer é me matar para todo sempre. Quando a gente pensa num Deus que vai fazer justiça sem errar em nenhum milímetro, a única conclusão que chegaremos quando a gente pensa em possuir essa terra é que a nossa chance é zero. Mas pensa no que eu vou te dizer agora, porque é muito importante. Quando Deus disse, não peque, e nós pecamos, havia um grande problema sobre nós. Quando Ele disse, você pecou e eu vou salvar você, Ele arrumou um grande problema para Ele. Mas se existe uma coisa sobre o Deus da Bíblia que a gente pode ter certeza, é da sua capacidade de resolver grandes problemas. Gênesis 15, verso 9, respondeu-lhe o Senhor, tome-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-lhes pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte às outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Para o nosso contexto, pensar nessa cena, ela não faz muito sentido imediatamente. Então a gente precisa voltar a algum momento no tempo, onde não havia fóruns, não havia poder judiciário, não havia contratos, mas havia pessoas que colocavam seus pactos e alianças nos seus códigos de honra em outros símbolos. Abraão faz uma pergunta, e a pergunta é, Deus, como eu posso ter certeza de que eu vou possuir a terra? Então, olhe para isso, olhe para a cena, volte alguns versículos na sua própria memória.
Abraão não aconteceu na sua história nenhum momento que ele acordou no seu quarto, fez uma oração e falou: Senhor, eu tenho 2 sonhos. Eu quero ter uma grande terra e eu quero ter um filho e esse filho se torne uma grande nação. Isso nem passava pela cabeça de Abraão. Ele estava lá na casa dele, vivendo a vida dele, na velhice dele. Foi Deus que lhe apareceu e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e eu vou te fazer de você uma grande nação. Eu vou te dar uma grande nação. Eu te darei uma numerosa descendência. Eu te darei uma terra. Vá e ande, eu vou te mostrar essa terra. Abraão simplesmente saiu. Foi Deus que disse para ele: Abraão, eu sou o seu galardão. O seu estudo será sobremodo grande. Eu sou o presente que você tem que receber. Anda na minha presença e ser perfeito. Não, Abraão não pede para Deus essas promessas. Quando Deus aparece na vida dele, é Deus que faz essas promessas. Ele não cogitou, foi Deus que produziu o sonho. Isso é muito importante para pensar. Agora, ele faz a pergunta: Senhor, cadê o filho? Senhor, cadê a terra? Como eu sei que vou ter um filho? Como eu sei que vou possuir a terra? A pergunta de Abraão é: Deus, você vai cumprir a promessa que você fez? Você vai me dar aquilo que você disse que daria? Isso é muito importante por 2 fatores. O primeiro é que Deus não é um assinador de cheques cósmico que fica esperando que a gente faça o contrato, escreva todos os nossos sonhos, levante para Ele em oração e diz: Senhor, eu tenho esses projetos, esses sonhos, garanta-os para mim. Anote essa frase no lugar do seu coração onde você passa com frequência. Deus não está aqui simplesmente para realizar os seus sonhos, mas Ele garante que vai dar um final feliz para os sonhos que Ele tem para você. José não tinha o sonho de ser governador do Egito. Deus tinha um sonho de fazer de José o governador do Egito e salvar toda a humanidade ali e garantir o seu plano para Israel. Deus não fica, portanto, confirmando os nossos projetos de vida. O encontro com Deus envolve trocar os nossos sonhos pelos sonhos dele. A segunda coisa, e aqui está a parte linda, extraordinária dessa história: onde está a garantia da realização dos sonhos? Volta um pouquinho do que eu disse para você agora há pouco. A parte de Deus era dar para Abraão o filho, uma descendência, portanto, a semente, uma grande nação e a posse da terra. Qual seria a parte de Abraão nisso? A parte de Abraão é uma perfeita obediência. Da mesma maneira que Deus garantiu a Adão tudo o que ele prometeu, garantiu que ele ocuparia toda a terra, que seria a imagem e semelhança de Deus, que ele teria comida, que ele teria posse, que ele teria propósito, que eles seriam uma comunidade, que eles estariam juntos numa família e casamento. E a parte de Adão era a obediência perfeita. Se Adão poderia reclamar de Deus de alguma coisa, Deus poderia exigir a parte que ele colocou para Adão cumprir: seja perfeito. Se Abraão poderia reclamar de Deus alguma coisa, como de fato ele está reclamando, ele diz: Senhor, cadê a sua parte? A resposta de Deus é: a sua, lembre-se, é ser perfeito. Lembre-se disso todas as vezes que você abrir a boca e falar: Deus, eu quero que o Senhor faça justiça. Porque se a nossa perspectiva de justiça for sempre ouvida por Deus quando a gente clama por justiça, a coisa mais correta a acontecer é que a terra se abra e nos engula, e a morte eterna começa exatamente no momento onde a gente pede para que Deus faça justiça. Porque justiça em colocar as coisas corretas da nossa perspectiva envolve a nossa morte. É nesse contexto que a gente, portanto, entende a resposta de Deus a Abraão. Quando Abraão faz a pergunta, Deus fala: pega lá os animais. Agora, coloque nesse contexto, nesse cenário, uma informação. Abrão, um pai exaltado, um homem nobre, cuja esposa chamava Sarai, minha princesa. Um homem nobre sabia exatamente o que significava dizer: vai lá e pegue os animais. O que Deus está dizendo é: você está me chamando para fazer um pacto com você? Você está duvidando da minha palavra, você quer uma garantia de que o nosso acordo será cumprido, portanto, pegue os animais. Imagine o seguinte: quando 2 pessoas dessa estatura faziam um pacto, era comum a seguinte descrição: eles pegavam animais dos maiores para os menores, como por exemplo bois ou vacas, e aí a gente vai para animais menores, como cordeiros, e eles iam
E antes de alguma coisa acontecer, eles pegavam e cortavam esses animais no meio. Assim mesmo, eles eram despedaçados. Os maiores eram partidos ao meio e até chegar os menores que eram simplesmente perfurados. Você está imaginando a cena sangrenta que se fazia? Pedaços de animais, um de cada lado, todos partidos no meio, todos expostos ali com suas vísceras e seus órgãos, e uma lama de sangue era feita assim, com um caminho de sangue colocado. Eles colocavam a mão nesse sangue, seguravam as mãos uns dos outros e passavam parte por parte naqueles animais, dizendo uma frase parecida com essa: que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu não cumprir a minha parte na nossa aliança. Eles voltavam, passando pelo mesmo caminho sangrento, dizendo um para o outro: você está autorizado a fazer comigo o que você fez com esses animais se a minha parte não for cumprida. Assim, os animais despedaçados representavam o efeito do descumprimento da aliança. Agora voltemos para Abraão, que olha e diz: Senhor, como eu sei que possuirei a terra? Ele aciona um dispositivo da aliança e disse: quando o Senhor falou comigo pela primeira vez, o Senhor disse da terra. Como eu posso ter certeza que possuirei a terra? A resposta de Deus foi bem séria: pega os animais. Abraão pegou os animais. Deus não dá no texto nenhuma instrução sobre o que ele deveria fazer com os animais. Ele simplesmente vai e parte os animais. Ao partir os animais, a cena que acontece depois é a espera de Abraão para que essa aliança seja selada. Então ele agora fica lá, esperando que a presença de Deus se aproxime dele e eles peguem na mão do outro e passem por aqueles animais. E Abraão diria essa frase para o seu companheiro que fez essa aliança com ele. Agora observe o que o texto diz. Verso 12: ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Deus começa um discurso dizendo: Abraão, eu não terminei de dizer algumas coisas porque eu preciso dizer a razão da demora, e acrescenta algumas coisas para ele. E agora Abraão, depois de passar a noite inteira esperando, vai ver a cena mais incrível da sua vida. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, a tua descendência dessa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Abraão espera para passar de mãos dadas com Jesus por entre aqueles pedaços. E depois de tanto esperar, o fogareiro fumegante, o Deus da aliança, passa sozinho entre aqueles pedaços. Quando Jesus passa por aqueles pedaços entre o sangue, ele passa na perspectiva de um despedaçado. Abraão não passou junto com Jesus. Jesus passou sozinho. Por Abraão, por mim e por você. Quando o perfeito se tornou imperfeito, a garantia da eternidade foi: ele tomou sobre si as nossas iniquidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi moído pelas nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Como eu sei que possuirei a terra, porque Jesus passou sozinho por aqueles pedaços, e a minha imperfeição foi paga na parte da aliança que garantiu a minha entrada e a sua.